A paz! Queremos continuar aqui no sexto dia da vida de Pedro. Agora na parte B, nós vamos dar continuidade a esse dia tão precioso. Nós temos um desenvolver da salvação que Cristo realiza em nossas vidas. Nós precisamos entender que essa parte do processo que Cristo está nos levando a passar nele e todas as tribulações e dificuldades que esse mundo, todas as tribulações e problemas que esse mundo nos traz. Aqui no Evangelho de João, capítulo 21, observa comigo, olha comigo o versículo 14, onde diz: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Aqui nós vamos entender que nessa terceira vez foi algo especial na vida de Pedro. Mas eu queria aqui ressaltar que Jesus, depois que ressuscitou, ele aparece 12 vezes. Nós colocamos uma lista aqui que diz que a primeira foi a Maria Madalena em Marcos 16, 9. A segunda, as mulheres que retornaram da tumba, Mateus 28, 8. A terceira, a Pedro em Jerusalém, que é Lucas 24, 34. E a quarta, aos dois discípulos que iam para Emaús, que é Marcos 16 e Lucas 24. E também a quinta, aos 10 discípulos, João capítulo 20. E também na sexta, aos 11 discípulos, João 20, 26. Na sétima vez que ele apareceu, foi aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia, João capítulo 21. E também a oitava vez, a mais de 500 pessoas, registrada na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 6, e a Tiago, que é a nona vez, no versículo 7 de 1 Coríntios. A 10ª vez, aos 11 discípulos em um monte da Galileia, Mateus 28, 16. No Monte das Oliveiras, em Betânia, Lucas 24, 50. E a 12ª vez, ao apóstolo Paulo no caminho para Damasco, que está em Atos capítulo 9. Então essas aparições, nós precisamos entender que todas elas tiveram um propósito. Hoje nós vamos nos deter somente no sexto dia, onde Jesus apareceu e ele precisava de finalizar a obra que ele começou na vida do apóstolo Pedro. Esse sexto dia, nós vamos ver aqui que no versículo 15 do mesmo capítulo 21 de João, diz assim, depois de comerem, Jesus pergunta. Ele perguntou para Pedro, especificamente para terminar o que os dois haviam começado. Desde o dia que Pedro havia negado Jesus, Pedro que estava ali em uma crise existencial, em um confronto entre si mesmo, ele precisava de ouvir algo de Jesus. Então aqui, no versículo 15 diz a pergunta que Jesus fez: tu me amas? E esse amor aqui é o amor ágape, aquele amor que é incondicional. Então esse ponto dessa pergunta que Jesus está fazendo a Pedro, esse amor incondicional, ela está aqui relacionada a algo muito maior do que nós podemos calcular. Porque não está se tratando só do amor incondicional de Deus para conosco, mas do nosso amor para com Deus, que também tem que ser incondicional. Você já estudou sobre a história da igreja, os primeiros cristãos que foram lançados nas arenas e foram devorados pelas feras da época? Eles também foram incendiados nos postes e à noite eles serviam de luz porque eles estavam com o corpo em chamas. Então, eles amaram a Deus de forma incondicional, independente do sofrimento que eles passavam. O amor deles era incondicional, porque eles queriam, era Deus, a presença dele, não o que Deus tinha para oferecer. Então essa pergunta de Jesus para Pedro é: tu me ágape? E Pedro respondeu: tu sabes que filéu. Esse amor filéu é um relacionamento bem mais raso, entre amigos. Então nós precisamos entender que Pedro ainda não conseguiria alcançar o amor ágape.
Então isso Jesus perguntou por 3 vezes, gerando uma pressão sobre a vida de Pedro. E aqui nós vamos ver que a última vez Pedro falou: Senhor, tu sabes de tudo. Então nesse ponto aqui, Pedro se rendeu, entendendo que nós temos condições de amar a Deus, mas a nossa condição é limitada e que Deus sabe até onde podemos ir com Ele. E por isso, o convite do sexto dia é para que nós possamos avançar a um amor onde nós teremos em Deus, que nós queremos Ele e Ele será suficiente para nós, independente do que acontecer aqui nessa terra. E agora, nós vamos ver também que quando Jesus disse para Pedro: vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, a condição de amar a Cristo é quando você se torna agora um pastor de ovelhas. Todos nós estamos diante do Senhor como ovelhas. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Mas nós precisamos entender que quando nós lemos sobre as armaduras de Deus em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante, você vai ver que aquelas armaduras nos tornam homens e mulheres como pastores, para guerrear em prol das vidas que estão sofrendo aí fora. E esse sexto dia, ele está para nos confrontar a avançarmos no amor, e se nós temos o amor de Deus, nós amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós teremos em Deus um amor que vem dele, nós vamos amar com o amor de Deus. E isso é tudo diferente, isso vai fazer toda a diferença. Eu queria convidar você a estar andando conosco, a caminhar, estudar junto conosco. Nos siga aí nesse canal para que nós possamos estar crescendo no Senhor Jesus. Por último aqui, você vai ver também que há um registro aqui que mostra que Jesus falou para ele assim, quando somos novos, vamos para onde queremos. Ou seja, somos precipitados, guiados pelas nossas emoções. Isso aqui está falando de crianças que estão no meio da sala incomodando, porque elas fazem o que querem, falam o que querem e vão para onde querem. São guiadas pela emoção. Então, essa parte é aonde nós precisamos abandonar. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz, quando mais maduro, Deus nos guiará para onde você não conhece. Então o Senhor Jesus tem muito mais, além do que você está pedindo ou pensando, para que você possa chegar com Ele em lugares que você não conhece. É isso que o Senhor quer fazer com a sua vida, mostrar para você que Ele estará realizando algo, maravilhas, algo que você não consegue imaginar e nem até mesmo você possa ter diante do Senhor uma expectativa, porque Ele vai nos surpreender. Que Deus possa continuar falando ao seu coração.